Muito bem, vamos fechar o assunto da semana, da lição número 3, falando sobre o chamado que Deus faz para nós na missão de salvação. Deus nos chama para a missão e Ele nos capacita, a exemplo do que fez com os discípulos no Pentecostes. Eram simples pessoas, mas foram capacitados com um poder tão miraculoso que as conversões transbordaram e a igreja assim teve um começo maravilhoso pelo poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que no tempo presente nós temos que ter o mesmo poder. Um poder que não vem de nós, vem de Deus. Ele nos capacitará para que possamos dar as 3 últimas mensagens angélicas, mensagens de advertência, que vão alertar o mundo sobre temer a Deus e dar-lhe glória, sobre a queda de Babilônia e sobre não receber o sinal da besta. São tarefas maravilhosas, grandiosas, que vamos precisar da ousadia do Espírito Santo, como os discípulos do Pentecostes tiveram. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 456, o seguinte: os vivos exemplos dos cristãos e dos mártires do passado se tornaram nossa firme posição de integridade no mundo espiritual. Por isso, esses exemplos vieram infundir a nós, na verdade, coragem, para que nós possamos cumprir o chamado que nos foi feito. Essas pessoas que foram pioneiros no passado receberam graça e verdade, não para si apenas, mas para aqueles que estavam ao seu redor, para que por seu intermédio Deus pudesse iluminar assim a terra com a verdade da salvação. Deus conta conosco para iluminarmos a terra com a luz que vem do Senhor. Durante a reforma do século passado, século XVI, no século XVI, houve muita perseguição aos cristãos. Um homem chamado Martinho Basel foi acusado de ser um cristão. Houve muita conversa em torno desse assunto e Martinho Basel, como era um homem influente, foi preso. Mas as provas não vieram à tona e ninguém conseguiu provar que ele era um cristão. Ele foi colocado em liberdade. Alguns anos depois, um outro homem foi preso no mesmo local onde Martinho Basel havia ficado preso. Aquele homem descobriu um tijolo solto na parede. Quando tirou aquele tijolo, descobriu que atrás do tijolo havia um papel. Nesse papel, Martinho Basel havia feito uma declaração assim sobre Jesus Cristo. Ele estava dizendo: ó Senhor Jesus Cristo compassivo, o Senhor é o meu Salvador. Eu só posso ser salvo pelos méritos do teu sangue. Por isso, Santo Jesus, eu reconheço o teu sofrimento em meu favor. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Isso estava naquele papel. Martinho Basel foi um discípulo secreto. Diferente de Martinho Lutero, que saiu da zona de conforto e foi falar a verdade para todos os cantos, se tornando uma bênção para o cristianismo do mundo inteiro. Por isso, Deus nos chama para vencermos nossas razões pessoais e nos tornarmos discípulos como verdadeiras luzes para iluminar as trevas deste mundo. Aprendemos essa semana e devemos sair da zona de conforto e, se for preciso, Deus nos dará uma ajuda para que nosso testemunho ultrapasse o portão da nossa casa e chegue aos lugares. Algumas pessoas dizem que estão fazendo isso pela internet, pelas redes sociais, mas nada se compara a um contato pessoal, onde a pessoa vê o brilho no nosso olhar, a pessoa sinta nossa emoção em falar do plano da salvação e que Deus tem feito em nossa vida. Por isso, devemos olhar para o exemplo do patriarca Abraão e vermos como ele se tornou uma bênção no contato pessoal com as pessoas no seu tempo. Abraão poderia muito bem pagar mensageiros que fossem avisar as pessoas da sua fé, mas ele queria demonstrar pessoalmente o Deus que ele servia. Em cada lugar onde Abraão ele pousava ou ele se estabelecia, ele erguia altares e todo mundo sabia que Abraão era um servo de Deus, era uma luz. E Deus disse a Abraão: você será uma bênção, não só para si, mas para todas as famílias da terra, porque de você vai nascer o Salvador do mundo. Deus nos chama hoje e nos capacita para o trabalho, assim como fez com Abraão, e mesmo Abraão sendo falho, o Senhor Deus perdoou as falhas de Abraão e o utilizou como um santo instrumento em suas mãos. Desde muito cedo, Albert Schweitzer, ele se tornou uma bênção nas mãos de Deus. Era excelente músico e ainda fabricava órgãos. Ele foi para uma universidade estudar filosofia e teologia. Tornou-se um excelente pastor e um grande músico. Mas ele queria mais. Em 1906, foi estudar medicina. Quando ele soube que na África francesa milhões de pessoas morriam sem Cristo,
Ele estudou medicina, casou-se e foi para um lugar chamado Gabão. Ali, ele atendia 40 pessoas por dia, não havia um hospital. Ele improvisou um galinheiro para que ele pudesse atender as pessoas. Não havia instrumentos suficientes, não havia remédio, mas ele atendia as pessoas e falava de Jesus para essas pessoas e levou milhares de pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter ficado na Alemanha como um grande pregador, como um grande médico e músico, mas ele queria sair da zona de conforto e foi atender as pessoas lá na África. Isso se chama a pessoa cooperador de Deus na missão. Aprendemos nessa semana como Deus utilizou a igreja primitiva para assim cooperar na missão de salvação e como permitiu a perseguição para que a mensagem do Evangelho fosse levada a outros lugares. E assim o Evangelho se espalhou para a salvação de muitos. Por isso, nós somos convidados hoje a compartilharmos assim com as pessoas da nossa família, da nossa vizinhança, dos arredores. Comece onde você está. Comece a fazer um trabalho na sua vizinhança. Vai perceber que Deus vai te utilizar como um instrumento em suas mãos. Que lição maravilhosa. Uma lição que falou sobre o nosso chamado. Que nossa visão de missão de salvação seja uma visão dada por Deus, para que possamos enxergar pessoas que necessitam do nosso testemunho e da palavra de Deus na vida. Deus abençoe cada pessoa que ouviu essa lição essa semana e que tomou a decisão de se tornar um instrumento e uma luz nas mãos divinas. No tempo antigo, havia um homem chamado acendedor de lampiões. Não havia luzes nas ruas, havia lampiões em cada poste. E havia um homem com um bastão, com um fogo na ponta, e ele colocava aquele bastão lá em cima, naquele lampião no poste, e acendia aquelas luzes. Chegava uma hora que as pessoas não enxergavam mais o homem, mas podiam ver os pontos de luz ou de luzes sendo acesos por onde ele passava. E assim toda a rua ficava iluminada. Onde nós passarmos, temos que deixar uma fonte de luz que Deus vai multiplicar para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu Deus, pela lição dessa semana. O Senhor nos fez um chamado. Nós queremos sair da nossa zona de conforto para atendermos o teu chamado. Que o Senhor nos abençoe grandemente, de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração, um bom dia de preparação e um feliz sábado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.